que aconteceu nessas últimas horas e o que ainda está repercutindo a nível nacional na questão política, por que não dizer na questão da campanha, né, na campanha eleitoral aí, principalmente pelo lado do candidato Bolsonaro, já que surgiu, a gente viu aí anteontem, o ministro das Comunicações, né, revelando que tinham provas de que inserções ali no estado da Bahia teriam sido repassadas a menos do que a do candidato Lula. E aí foi feita essa denúncia, faltavam-se provas, depois levaram-se provas, totalizando aí um número X de inserções a menos do que o presidente Lula. Porém, isso a gente já vai ver com defesas das próprias empresas, rádios, enfim, que inclusive, gente, essas rádios, ela tem aí a sua programação de uma maneira geral gravadas aí 24 horas, que inclusive elas permanecem aí por, já na legislação prevê isso, guardar por 30 dias a gravação para justamente evitar que alguma coisa seja feita nesse intuito, ou de prejudicar, ou de alguém denunciar algo que tenha saído na programação. Enfim, o que aconteceu é que a empresa que foi contratada aí pela equipe do candidato e presidente Jair Bolsonaro, parece-me que as informações que colheram sobre as inserções não passadas, eles tiraram justamente pela internet. E em resumo, a maioria, por que não dizer, acho que todas, a não ser as webs, as rádios que não é a mesma coisa que está passando agora aqui no ar, na frequência, não quer dizer que esteja saindo lá na internet, na web. O que geralmente acontece é que alguns programas eles transmitem tanto via web, internet, como também frequência, mas também alguns entram só na frequência, outros só pela internet, enfim, gente. Então, eles concluíram essa avaliação das inserções a menos justamente pela internet. E todas as rádios, né, lançaram na sua defesa que tinham como provar por A mais B. A não ser, teve umas que disseram que a própria coligação, o próprio partido, que é encarregado, gente, de mandar esse cronograma, que isso é um cronograma, vence uma lista de inserções com horários para ser distribuído na programação de rádio. É isso que acontece. Às vezes, é tão complicado de um jeito, gente, que às vezes essas inserções as pessoas mudam em cima da bucha o conteúdo, porque vem o cronograma e vem também a mídia para ser repassada. E às vezes isso muda em cima, por exemplo, há um caso excepcional, aí eles mudam, fazem outra mídia para que a rádio esteja divulgando no lugar daquela outra que foi mandada. É bastante complicado, não é simples, como muitos acham que é. E dentro desse questionamento, muitas das rádios que foram acusadas, em torno aí de 8 rádios, disseram que nem o total das inserções, ou seja, das mídias, foi mandado pela campanha do candidato Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, e quando mandaram, já foi em cima. Tipo assim, porque isso tem tipo um prazo, né, para se entregar. Não é assim, jogou ali, tá ok. Tem que se trabalhar. Então isso é a defesa das rádios. E outra, quando acusaram aí o TSE, o próprio ministro Alexandre de Moraes, de estar sendo conivente, não estar investigando as denúncias, todos nós sabemos. Eu acho que quem não entende, eu acho que nem quem não entende não vai entender que isso é responsabilidade do TSE, não, gente.
Isso é responsabilidade dos partidos, assim como a mesma coisa da fiscalização. É os partidos que têm que fiscalizar N, X, Y, assim como tem que mandar o seu material para, né, divulgação. A pessoa, se o TSE tivesse a responsabilidade de estar mandando, aí, isso principalmente no primeiro turno, já que tinha deputado, tinha governador, isso e tal, já pensou que tivesse a responsabilidade de estar mandando todas essas divulgações para as rádios, o próprio TSE? Não, gente, isso cabe aos partidos. Aí, depois dessas denúncias, apareceu, né, de uma hora para outra, esse rapaz que trabalha no TSE, não sei qual é o cargo, assessor ou tal, lá no TSE, chamado Alexandre, e que o mesmo foi agora exonerado, devido às denúncias, que segundo ele tinha recebido um e-mail de uma emissora dizendo que tinha repassado menos inserções aí para o candidato Bolsonaro. Você imagina uma coisa, já pensou? Se eu tenho uma emissora, como é que eu vou mandar um e-mail lá para um cara lá no TSE dizendo que eu divulguei menos, sendo que eu posso sofrer sanção, né, ou multa, sei lá o que, até cassação da questão da emissora? Aí é um negócio meio que não ainda está bem explicado. O certo é que o jovem lá, o Alexandre, foi demitido, exonerado do cargo, portanto, e aí está em depoimentos aí sendo colhidos pela Polícia Federal para saber o real motivo de tudo isso, numa reta final, acontecer isso, né? Sendo que teve toda uma campanha para, e quando eu falo isso, gente, não é só do lado do Bolsonaro, não, do presidente, do candidato Lula também, que pode acontecer de alguma rádio ter deixado também de veicular a dele, e isso é papel do partido estar fiscalizando. Será que ali está saindo? Será que não está? Aí, meu amigo, é complicado, né? No finalzão de reta desse aparecer isso, o que dizer e o que pensar. Só se sabe é que o TSE agiu rápido para conter essa tentativa de Bolsonaro de tumultuar a eleição. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu agir rápido neste caso das inserções de rádio e rejeitar a ação apresentada pelo comitê de campanha do presidente Bolsonaro para esvaziar a estratégia do presidente da República e de seus assessores de tentar tumultuar mais uma vez a eleição nessa reta final. Segundo o ministro do tribunal, Bolsonaro passou a imagem de desespero por risco de derrota e, por isso, fez uma denúncia sem provas, baseada numa auditoria com metodologia errada e seguindo um caminho totalmente irregular juridicamente. Na avaliação de intelectores de ministros do TSE, não era possível deixar esse caso em aberto até domingo, porque acabaria permitindo que apenas o lado de Bolsonaro ficasse divulgando uma tese não comprovada para tumultuar o processo eleitoral. O presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, ao indeferir o pedido do PL, partido do presidente da República, encaminhou, né, ou seja, fez questão de dizer que o caso pode configurar crime eleitoral e encaminhou o pedido de investigação para a Procuradoria-Geral da República Eleitoral, né, a Procuradoria-Geral Eleitoral da República. Além disso, encaminhou o assunto também para o inquérito que apura no Supremo Federal a atuação das milícias digitais com as chamadas fake news. A conclusão do TSE sobre a denúncia da equipe de Bolsonaro é que, em primeiro lugar, ele não para de pé. Primeiro, porque a obrigação de fiscalizar a veiculação das inserções comerciais nas rádios é dos partidos e não do tribunal, como eu havia dito agora há pouco. Segundo, se algumas rádios estavam prejudicando a campanha de Bolsonaro e beneficiando a de Lula, o caminho não era pedir que inserções do petista fossem retiradas do ar como punição. Lógico que não. O certo seria abrir uma ação contra as rádios. Lógico. Se a rádio está deixando de publicar, quem está errado? É o TSE ou a rádio?
Então, o certo seria abrir uma ação contra a rádio, no caso, confirmando o erro, ela seria obrigada a veicular as inserções subtraídas e corriam risco até de ficarem fora do ar, como eu falei agora. Terceiro, a reclamação teria de ser feita num prazo de 48 horas. Não é permitido que a campanha prejudicada faça um armazenamento tático para fazer um questionamento em bloco, como está fazendo agora, portanto, o PL. Na avaliação do ministro do STF, a ação do presidente acabou passando uma imagem de um certo desespero no comitê de Bolsonaro por um risco de derrota. Depois que a operação de Roberto Jefferson não deu certo, o governo teria partido para o seu plano B para tumultuar a eleição nessa reta final. Pensativo mais do que certo, mais do que correto, e mais uma vez foi burlado esse plano aí de minar as eleições aí nessa reta final.